Boa noite a todos e a todas. Né? Sejam todos muito bem-vindos, os participantes que começam a ingressar aqui na sala. Nesse momento, gostaria de dar as boas-vindas, né, aos nossos palestrantes. Hoje recebemos aqui no webinar da Camarb Recife para tratar sobre tutela cautelar pré-arbitral. Os palestrantes Roberto Pimentel, do Melo Pimentel Advocacia, Francisco Muniz, do Da Fonte Advogados, Arnaldo Borges Neto, do Borges Melo de Biase Advogados, né, e Napoleão Casado, do Clasen Caribé e Casado Advogados. Essa proposta dos webinários que estão sendo realizados pela Camarb é de sempre trazer a participação dos escritórios apoiadores, num formato de regionalização e de trazer o acolhimento desses escritórios que nos apoiam aqui em Recife, e a participação de todos, integrando sempre na discussão de temas atuais, e que tragam uma contribuição para todos que aqui estarão participando. Então, hoje seremos moderados aqui, o painel será moderado por Arnaldo Borges, ele conduzirá aqui os debates. Arnaldo, já podemos passar a palavra para que você dê início aqui à distribuição dos temas e do debate. Bom, boa noite a todos. Novamente, nossos palestrantes, para a Soraya, para todos os ouvintes. Nós vamos fazer aqui uma apresentação de 10 a 15 minutos, uma apresentação mais livre de cada palestrante. Depois nós vamos abrir para algumas perguntas que serão feitas por mim e por Soraya. E se tivermos tempo também, nós vamos fazer algumas perguntas que os ouvintes nos enviem. Então, eu queria primeiramente passar a palavra para Napoleão. Ele vai fazer uma apresentação, vai tratar do tema de árbitro de emergência, que é um tema muito atual, muito interessante, aparentemente simples, mas tem implicações práticas bastante complexas e difíceis. Napoleão, pode começar. Boa noite. Tem que abrir o microfone. Boa noite, Arnaldo. Boa noite, Soraya. Boa noite, Roberto, Francisco. Soraya, agradeço a esse convite aí da Camarb, mais uma vez brilhando e regionalizando a arbitragem pelo Nordeste. A Camarb Recife aí de vanguarda, a Camarb de vanguarda e a Camarb Recife mais ainda, levando o Instituto para o meu querido Nordeste. Então, fico muito feliz quando tem qualquer iniciativa no Nordeste e quando vem exatamente da Camarb de Recife, que é a pioneira nisso aí, eu fico ainda mais honrado de participar de uma iniciativa dessa. E levando bom conhecimento, explicando, mostrando para todo mundo como funciona, para desmistificar, fazer com que as pessoas realmente percam ali algum receio que tenham eventualmente do procedimento arbitral e fiquem mais tranquilas de começar a inserir nos seus contratos cláusulas compromissórias, que não tenha dúvida que só assim é que a gente vai ver realmente a arbitragem se espalhando pelo Nordeste como um todo. Eu, para os que não me conhecem, eu sou nordestino, sou paraibano, mas eu sou radicado em São Paulo há 15 anos, meu escritório aqui, minha atividade docente é basicamente aqui. Tenho a honra de participar também, de ensinar também para os alunos do UNIP, em João Pessoa, mas a minha atividade é basicamente aqui para São Paulo. Então, é um mercado muito mais maduro, um mercado em que a arbitragem praticamente aqui no Brasil começou por aqui e, sem dúvida, é o lugar que tem mais casos práticos e a gente vai tentar espalhar um pouquinho, compartilhar com vocês a nossa experiência. Quando se fala de tutela de urgência em casos envolvendo arbitragem, né, previamente à instituição da arbitragem, porque, mais uma vez, é bom lembrar, uma vez que a arbitragem está instituída, qualquer tutela de emergência deve ser requerida diretamente ao painel arbitral, diretamente ao árbitro único, se for o caso. Mas antes desse painel estar constituído, a regra geral é você buscar o judiciário, né?
E isso gerou isso não só aqui, tá, gente? No Brasil, no mundo inteiro, esse é o padrão. Você, não tendo ainda o tribunal arbitral constituído, você vai pedir ao judiciário para que aquela tutela de emergência seja concedida. E isso gerou alguns conflitos vindos. Você tinha, às vezes, o judiciário de um país que você estava exatamente buscando evitar, ele se tornava competente para decidir um pedaço daquela demanda, às vezes até cautelares, por exemplo, satisfativos, que resolviam boa parte do processo como um todo. Então, a comunidade arbitral, especialmente lá fora, eles pensaram nessa figura do árbitro de emergência. E o que é esse árbitro de emergência? Ele é basicamente uma pessoa que vai ser investida de forma provisória, né, para apreciar e julgar uma medida de urgência enquanto esses árbitros, que vão no futuro serem indicados e apontados em definitivo para julgar aquela demanda, não assumem esse encargo, né? Então, o ato de emergência ele é basicamente o que o juiz de uma cautelar, de uma tutela de urgência que você ajuiza no judiciário, faria, sendo que um árbitro, um sujeito que não é do judiciário, um sujeito que vai receber por isso, um valor menor do que os atos definitivos vão receber, mas ele vai receber por isso para analisar tão somente aquele pedido de urgência. Então, a ideia, quando se criou isso, foi dizer, olha, a gente está em arbitragem, a ideia de quem vai para a arbitragem é evitar a jurisdição estatal. Então, se a gente tiver como não precisar do judiciário, inclusive para a tutela de urgência, seria muito positivo. E se criou isso, se criou basicamente na CCI de Paris, que é a Câmara mais antiga do mundo, e isso foi vendido, é vendido até hoje, como o que eu chamo de LX sanativo. Eu não sei se em Pernambuco vocês têm também a água rabelo, lá na Paraíba tem um negócio chamado água rabelo. Água rabelo serve para curar machucado, o cara toma para azia, né? Ele é um negócio que tem todo tipo de solução. Vendem isso como sendo a grande solução, né? A panaceia para os problemas que você tem quando você busca uma tutela de urgência envolvendo arbitragem. E eu discordo um pouco disso, tá? É inegável que essa solução tem aí suas vantagens. Você pode exemplificar com, por exemplo, você tem, em tese, uma maior disponibilidade de tempo do árbitro de emergência quando você compara com o tempo que os juízes do judiciário têm. Isso eu não duvido que é verdade, tá? Porque o árbitro, ele vai ali, o árbitro de emergência, ele recebe para decidir aquele conflito, ele não tem mais 200, 300 casos ali de urgência para ele responder no mesmo momento. Então, o juiz, especialmente aqui no Brasil, ele é um sujeito normalmente muito atarefado, né? Dada a inflação de processos que a gente tem aqui nesse país, ele é um sujeito que tem muito caso para decidir, então ele normalmente ele vai ter menos tempo para ler o processo e fazer uma análise, mesmo que superficial, como convém ser numa tutela de urgência, numa cautelar, ele vai ter menos tempo do que um árbitro de emergência. Então, uma vantagem que citam é tem mais tempo. Isso eu concordo, realmente o árbitro de emergência tem mais tempo. Eventualmente, ele tem mais conhecimento técnico, né? Um conhecimento um pouco mais aprofundado do que um juiz. Também é algo que, em regra, também é verdadeiro, né? Se a Câmara, normalmente quem aponta o ato de emergência é a Câmara, tá? Se a Câmara fizer um bom trabalho nessa escolha, potencialmente esse sujeito vai realmente ter mais conhecimento técnico, algo mais aprofundado do que um juiz, que eu costumo brincar muito nas aulas. Eu digo que aqui no Brasil a gente parte da presunção de que todo juiz é um Superman, é um super-homem. Ele tem uma capacidade de conhecer de todos os campos do conhecimento humano, né? Não é apenas ele não apenas conhece todo o direito, que já seria algo impossível, né? A gente também presume isso, que o juiz ele conhece todo o direito, mas ele conhece também todos os campos do conhecimento, né? Se o sujeito for, por exemplo, juiz no interior daqui do Brasil, ele tem o dever de conhecer de fissão nuclear a rinha de galo, né? Ele precisa conhecer de tudo que a humanidade é capaz de produzir, né? Então, o árbitro de emergência, muito provavelmente, se a Câmara fizer um bom trabalho, vai ser alguém que conhece especificamente daquilo ali. Lá fora se aprecia muito, e aqui cada vez está se apreciando muito, a questão do procedimento se manter sigiloso, a confidencialidade. Essa, sem dúvida, é uma grande vantagem. Por quê? Porque
ainda aqui no Brasil há uma certa resistência, mesmo em jurisdições aqui como São Paulo, tá? Tem alguma resistência de alguns juízes de deixar o processo em sigilo para casos de arbitragem. Tá? Normalmente não vê motivo para deixar em sigilo e termina que aquele litígio que você queria que fosse confidencial termina, de alguma forma, caindo em domínio público e as pessoas tomam conhecimento dele. Na arbitragem, isso certamente não ocorre, a chance de ocorrer é muito menor. Uma última vantagem que eu cito dessa figura do árbitro de emergência é uma maior neutralidade. Tá? E em 2 aspectos específicos eu digo que isso realmente pode ocorrer. Primeiro, em casos internacionais, né? Você evitar a jurisdição de uma das 2 partes. Normalmente, a arbitragem em casos internacionais vem exatamente para buscar esse campo neutro. Né? Ninguém está jogando na casa de ninguém. Então, nos casos internacionais, você pode conseguir um árbitro mais neutro, um árbitro desvinculado da nacionalidade das partes. Mas uma coisa que eu chamo a atenção aqui é para uma coisa que, especialmente aqui no Brasil, especialmente aí no Nordeste, eu acho que é um campo que a arbitragem vai crescer, tem crescido e vai crescer cada vez mais, é o campo da arbitragem com a administração pública. E, quer queira, quer não, a grande dificuldade que a gente tem ao litigar contra a administração pública, especialmente para pedir uma tutela de urgência, é que o juiz ele é efetivamente um funcionário da própria administração pública. Né? Então, é claro que os juízes fazem um esforço para serem o mais neutros possível, mas não há como se negar que tem pelo menos ali um viés, né, um bias indireto do cara pensar, eu vou dar uma tutela de urgência aqui que vai impactar pesadamente nos cofres públicos, ele fica, em última ratio, ele fica até ali um pouco receoso se o salário dele não vai estar comprometido no futuro, ele dando esse tipo de liminar à torta à direita. Então, um árbitro de emergência, se você conseguir isso, negociar numa cláusula com a administração pública um árbitro de emergência, ele tende a ser também mais neutro do que um juiz estatal. Agora tem uma certa desvantagem, né? E a desvantagem eu vou, inclusive, destacar aqui a minha experiência particular. Tá? A principal desvantagem desse negócio, gente, é o fato de que você precisa depois fazer cumprir essa decisão do árbitro. Tá? Em regra, é claro que às vezes, se for a tutela de urgência for uma mera declaração, a declaração que o árbitro tomar ali no árbitro de emergência já vai satisfazer a sua necessidade. Agora, se você precisar executar qualquer coisa que seja dessa medida de urgência, você inevitavelmente vai precisar ir bater no judiciário. E esse é o grande problema prático do árbitro de emergência. Tá? E eu tive uma experiência concreta com isso. Ainda são raros os casos aqui de experiência prática com árbitro de emergência, porque boa parte das câmaras, as câmaras maiores, elas só passaram a ter árbitro de emergência do ano passado para cá. A própria Camab inseriu isso, acredito que no começo desse ano ou no final do ano passado. Então, isso é algo muito novo nas grandes câmaras, especialmente as que mais se destacam. Mas tem uma câmara relativamente pequena aqui, que se chama Eurocâmaras, e que tinha isso no regulamento dela, e era um caso meu que era lá. A gente, como essa Câmara, ela adota o que a gente chama de opt-out, tá? Você precisa, a regra padrão lá é ter o árbitro de emergência. Você precisa, na sua cláusula, excluir o árbitro de emergência para que ele não se aplique. A maioria das câmaras adota um outro padrão, que inclusive a Camap também adota esse, que é um opt-in. Você precisa escolher isso, não se adota como padrão. O padrão continua sendo o judiciário. E eu entendo que é o melhor caminho mesmo. Mas essa Câmara lá, ela adotava esse padrão do opt-out. E o cliente não tinha feito, na sua cláusula, não tinha feito essa exclusão. Se aplicava o árbitro de emergência. A gente entrou com pedido de urgência junto ao árbitro de emergência, ganhamos, tá? Ganhamos, sendo que eu precisava fazer cumprir. E para fazer cumprir uma ordem de um árbitro de emergência, não só do árbitro de emergência, do árbitro também definitivo, do tribunal arbitral, você também precisa disso. Você precisa de uma carta arbitral.
E se vocês não tiverem experiência com carta arbitral, vocês imaginem que ela é um andar abaixo, em termos de prioridade dentro do judiciário, do que a carta precatória, que ela já não tem lá grandes prioridades dentro do nosso judiciário, né? Quando o juiz recebe uma carta precatória, ele já coloca ali, tá, quando eu tiver um tempo, eu olho isso aqui. Então, vocês imaginem a carta arbitral. E isso, gente, eu estou falando de São Paulo, tá? Uma cidade que tem bastante prática com isso, em que, inclusive, a gente tem 2 varas empresariais aqui voltadas exclusivamente para questões empresariais e em cuja competência se insere também litígios envolvendo arbitragem, ou seja, varas que têm hábito de ver arbitragens sérias e saberem que aquilo ali é realmente algo relevante. Mesmo nisso, eu levei 6 longos meses para fazer cumprir essa tutela de urgência. Então, a experiência prática é bem ruim, tá? Pode ser, é claro, eu tive essa única experiência, pode ser que tenha pessoas que tenham tido já outras experiências um pouco melhores, mas a sensação que eu tenho, sendo muito sincero aqui com todos vocês, é que se tem uma coisa que o nosso judiciário faz bem, tá? Não são tantas, ele tem um monte de coisa que ele não faz tão bem, mas se tem uma coisa que faz muito bem é tutela de urgência. Tutela de urgência aqui no Brasil é deferida com uma grande rapidez, você consegue despachar com o juiz que foi sorteado para aquilo ali no mesmo dia que você ingressou. Isso, no mundo inteiro, isso é muito raro. Primeiro que esse hábito de audiência ex parte, né, você despachar com o juiz sem a outra parte presente, já é algo um pouco excepcional aqui do Brasil. Então, você consegue despachar, consegue mostrar urgência para aquele magistrado, e esse sujeito que decide é quem faz cumprir também. Então, é evidentemente que ele dá muito mais importância para o cumprimento da decisão dele, foi ele que deu, ele não quer se mostrar impotente ali, temos um sujeito que decide e ninguém respeita, é muito mais fácil ele cumprir a decisão dele do que ele cumprir a decisão de um terceiro. E um terceiro ainda por cima que é árbitro, né? Que, embora a nossa legislação equipare a um juiz de fato e de direito, a gente sabe que na experiência concreta termina ali indo para um segundo lugar, ou terceiro, na escala de prioridades. Então, a experiência que eu tenho aqui para compartilhar com vocês é que hábito de emergência não é esse elixir sanativo, não é água rabelo, não é um negócio que vai resolver todos os seus problemas, não. Tá? É um negócio muito interessante na teoria, mas que não resiste à experiência prática. Então, eu continuo usando nas minhas cláusulas compromissórias o padrão de usar o judiciário para essas tutelas de urgência, e só recorro a um ato de emergência quando não tem solução, não fui eu que redigi a cláusula, a parte mudou de ideia, enfim, quando não há um outro caminho, mas não é o caminho que eu mais aconselho. Enfim, é isso que eu tenho para falar um pouco de hábito de emergência, mas fico totalmente à disposição dos nossos ouvintes aí, dos nossos colegas aqui de painel, para qualquer dúvida. Obrigado, Arnaldo. Napoleão, muito obrigado, foi muito esclarecedor. Pessoal, vocês podem começar a fazer perguntas no nosso chat, tá certo? Depois que os 3 palestrantes fizerem essa apresentação inicial, a gente vai começar uma série de perguntas, então fique à vontade para fazer as perguntas aqui no nosso chat. Eu passo a palavra agora para Francisco Muniz, também fazer as considerações iniciais dele. Boa noite, Arnaldo. Muito obrigado por ceder a palavra agora, nesse momento. Queria começar, primeiramente, agradecendo ao convite que a nossa coordenadora aqui da Camarb em Recife, Soraya Nunes, nos fez para participar desse debate. Agradecer também ao nosso presidente Augusto Tolentino pela iniciativa de promover nas mais diversas sedes da Camarb esses encontros virtuais para debater temas tão caros à arbitragem. Eu acho que é extremamente salutar e fundamental que as câmaras compreendam esse papel de divulgação do conhecimento a respeito da arbitragem na sociedade. Eu percebo por experiências internacionais, como o caso de Singapura,
por exemplo, foi justamente a criação de cursos que hoje são renomados internacionalmente, cursos que hoje reúnem anualmente participantes de todos os países, que a instituição da arbitragem naquele país se tornou ainda mais forte. Então, esse papel de divulgação, de educação que a Camarb traz com os webinars, conta que a competição mais importante do país é a competição de arbitragem e mediação da Camarb. Então, esse tipo de papel faz com que a Câmara ela tome um lugar de destaque no país e também com que ela fomente e consolide ainda mais essa cultura arbitralista. Então, parabenizar mais uma vez pela iniciativa desses debates, Soraya. Cumprimentar também nosso amigo moderador aqui, Arnaldo Borges, né, responsável pela condução dos debates e especialmente pela apresentação das provocações que nortearão aqui esse webinar. Né. Cumprimentar também nosso colega, doutor Napoleão Casado, nosso colega Roberto Pimentel, que é um prazer enorme poder debater com vocês hoje. Bem, eu acho que o tema que nos foi proposto tratar hoje, né, as tutelas cautelares pré-arbitrais e os árbitros de emergência, são temas problemáticos, muito problemáticos, com repercussões teóricas e práticas que cada ponto do que a gente vai debater hoje, acho que ensejaria a construção de uma dissertação de mestrado para cada um deles, de tão complexos e tão problemáticos que são. O Napoleão apresentou diversos desses problemas já, né? Eu acho que o problema começa pela própria natureza da ideia de cautelaridade, né? O que é urgência, né? Urgência é um conceito jurídico indeterminado, que esses conceitos que foram inseridos no nosso ordenamento jurídico a partir de uma nova compreensão de que o direito não poderia criar normas para reger especificamente todas as situações e que era necessária a inserção de cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados para no caso concreto, o magistrado, na sua atividade de comparação do sistema com o problema, como diria Castanheira Neves, ele chegar à aplicação efetiva do direito justo, né? Então, a própria compreensão do que é cautelar, do cabimento da cautelar, se nós estamos diante de uma urgência que ensejaria uma cautelar, já torna o problema problemático desde o seu princípio, né? E aí, quando a gente vai ver os temas que envolvem o ato de emergência, como o Napoleão colocou, também a gente tem diversos problemas que a gente pode pensar de ordem teórica e prática, né? A própria natureza da decisão cautelar, por exemplo, de um árbitro internacional, ela teria o mesmo status de uma sentença arbitral, ela poderia ser homologada pelo STJ, como uma sentença estrangeira, né? A gente sabe que em 97 o STJ, ele, num agravo regimental, ele tratou dessa matéria e determinou o exequatur, né, de uma cautelar, de um ato de emergência estrangeiro, mas fica ainda assim, embora na prática exista essa jurisprudência, se a gente vai investigar isso do ponto de vista da natureza teórica, fica também esse questionamento. Esse é um ponto que pode ser estudado. A gente pensa também nos problemas que podem surgir pelas limitações, né, do ato de emergência. O Napoleão colocou muito bem diversas delas. Também poderia aqui me lembrar da impossibilidade de impor determinações a terceiros, né, que é tão comum quando se solicita uma cautelar pré-arbitral no Poder Judiciário. Né? Então, não poderia o ato, por exemplo, determinar que um banco apresentasse um determinado documento, né, para poder alcançar aquela medida cautelar, a efetividade daquela cautelar que seria necessária. Então, essas limitações, eu acho que já o Napoleão colocou muito bem, então a gente poderia também pensar
partindo para os problemas que surgem quando se trata dessa matéria do ponto de vista do Poder Judiciário, né, inúmeros outros problemas que eu acho que serão objeto de debate aqui. Né? Pensar, por exemplo, nas consequências da tutela cautelar pré-arbitral no Poder Judiciário, se é cabível a estipulação de honorários, se instituído o tribunal arbitral após a concessão de uma tutela cautelar, a decisão do juiz deve ser de extinção do processo com ou sem resolução do mérito. Deve aguardar o resultado da arbitragem para poder resolver essa cautelar pré-arbitral. Deve ser fixados honorários? Não devem ser fixados honorários? Se na arbitragem é facultativo os honorários, faz sentido a gente fixar ele no Poder Judiciário, sabendo ainda mais que aquela decisão ela vai ser objeto de revisão pelo Tribunal Arbitral quando for instituído. Quando é indeferida essa cautelar, né, é uma decisão recorrível ou não, se há prazo para essa instauração dessa arbitragem, ou seja, a gente tem uma série de questionamentos e a gente não tem me corrijam depois se eu estiver errado, mas eu não vejo hoje no judiciário um entendimento uniforme sobre a maior parte desses questionamentos que eu ventilei aqui. Então, eu acho que esse é um tema que realmente faz todo sentido ser debatido aqui nessa noite, e inclusive para poder também esse tema se torna ainda mais relevante, uma vez que a gente está passando por um momento atípico no nosso mundo, né? Esse momento de pandemia em que nós fomos surpreendidos, nós como advogados, com diversas demandas dos nossos clientes urgentes, clientes que fecharam suas portas em razão de decretos governamentais, clientes que de uma hora para outra perderam toda a sua fonte de renda e que acabaram necessitando demandar medidas que eram de extrema urgência para regular, apresentar uma nova regulação, enfim, dar uma resposta diversa a uma situação negocial que pré-existente, e que nesse caso específico, quando envolvia um compromisso arbitral, tem essa complexidade ainda maior. Então, mais uma vez, parabenizar a Camab por esse debate e espero que, imagino que da minha parte, pelo menos essa noite, eu acho que eu vou trazer mais inquietações e mais dificuldades do que soluções. Vou aqui apresentar, enfim, ao longo do debate, alguns posicionamentos divergentes do judiciário, mas particularmente eu espero poder sair daqui, quem sabe, com mais respostas do que perguntas, pelo menos da minha parte, né? Não sei se vai ser possível. Chico, muito obrigado. Na verdade, quem faz aqui inquietação e as perguntas sou eu. Vocês dão as respostas. Eu vim aqui para aprender e ouvir de vocês. Eu que vou provocá-los. Excelente explicação. Gostei muito de você trazer o tema também da questão do prazo. Se há prazo para a propositura das alegações iniciais ou não, no caso de deferimento e indeferimento no judiciário. A gente pode abordar isso daqui a pouco nas perguntas. Mas eu vou passar a palavra agora também para Roberto, para fazer as considerações iniciais. Boa noite, Roberto. Boa noite, Arnaldo. Boa noite, Soraya, Napoleão e Francisco. Primeiro, como de praxe, agradecer aí a Camargo pela iniciativa. A Camargo, desde que veio a Pernambuco, ela vem fazendo com que o ambiente da arbitragem no Estado se torne muito mais profícuo, e os debates sobre a arbitragem têm sido bastante incentivados pela Camargo, o que é muito positivo. Nós que somos todos integrantes de escritórios apoiadores da Camargo, acertamos em cheio quando demos a mão aí no primeiro dia com a vinda da Camargo a Pernambuco, porque isso tem se revertido num ganho enorme para a advocacia pernambucana, Soraya, pela forma como a Camargo vem fomentando não só o debate sobre temas de arbitragem, mas efetivamente o mercado de arbitragem em nosso estado. Quando a Camargo veio para cá, a gente tinha uma cultura de arbitragem no nosso judiciário ainda muito incipiente, ainda nos escritórios também de Pernambuco,
e acho que esse upgrade aí que a Camargo deu ao ambiente de arbitragem no Estado foi muito positivo. Eu sou sócio aí do Melo Pimentel Advocacia, coordeno a área de direito contencioso, direito civil, na área de contencioso e resolução de conflitos. Sou também procurador do Estado de Pernambuco há 22 anos. Aliás, hoje a nossa briosa Procuradoria completa 30 anos, no dia 20 de agosto de 2020. Então, eu deixo aqui os parabéns aos procuradores do Estado, ao doutor César Caula, que eu sei que está aí, é meu sócio aqui no Melo Pimentel e procurador do Estado e está aí na audiência. A Procuradoria é uma instituição que teve uma experiência já com a Camarb, né? Participei de uma arbitragem pelo Estado de Pernambuco, conduzida pela Camarb, foi aí que eu conheci a Camarb, Soraya, e já desde então fiquei muito bem impressionado com o profissionalismo da Camarb. Imagine, uma primeira arbitragem da vida feita pelo Estado, foi algo assim inusitado, e como inusitado é ainda para alguns a arbitragem na administração pública. Esse é um outro tabu, é um tema de um outro debate, que eu acho que também é bastante rico e que a gente já teve algumas oportunidades de discutir junto à Camarb e renderá certamente um outro webinar. Especificamente hoje, sobre essa questão relacionada à tutela cautelar e de urgência, como disse Francisco, o tema é instigante e traz realmente muitas perguntas. Eu queria começar pegando o gancho aí numa afirmação feita por Napoleão, quando ele, de forma muito própria, disse que o judiciário tem a característica de ser muito eficaz e muito competente no enfrentamento de urgências. E, de fato, essa é uma característica do judiciário. Por outro lado, o judiciário ele é reconhecidamente ineficaz na solução dos processos que aportam a lei. De fato, e isso é uma verdade, Napoleão, o judiciário tem se mostrado de uma eficácia muito grande na urgência, de maneira que a maioria das demandas judiciais elas praticamente se resolvem na concessão de tutelas e depois o processo é abandonado pelas partes e nunca chega a um desfecho. E esse é um ambiente onde a arbitragem vem ganhando pista, porque a urgência ela resolve uma parte muito pequena do problema das empresas e dos clientes. Muitas vezes resolve de uma forma ruim, porque você tem uma imposição, muitas vezes, de uma multa diária e que não traz uma efetividade na solução do litígio. Já a arbitragem, ela se presta exatamente, se propõe a resolver de forma definitiva uma questão jurídica que angustia e que precisa de solução. E essa é a grande característica da arbitragem, é o caráter definitivo da sua decisão. É evidente que uma coisa é a solução do litígio, a outra é a execução dessa decisão, isso é um outro capítulo. Mas esse é um gancho importante para a gente falar de um tema que eu acho que permeia todo o nosso debate, a interseção entre essas duas jurisdições. Se é que a gente pode chamar a jurisdição arbitral de jurisdição, né? É um debate também, considerando aí que a palavra propriamente dita jurisdição tem relação etimológica aí com a atividade estatal, mas eu acho que é pouco relevante isso, acho que hoje já é mais fácil falar em jurisdição arbitral, é um exercício de uma competência que é muito próxima e muito similar à competência do judiciário estatal, embora não possua a força executória que o judiciário tem, porque é um órgão integrante do aparato estatal. E aí talvez venha a grande angústia que Napoleão experimentou com a tutela de urgência realizada no âmbito da arbitragem, exatamente porque a característica principal da tutela de urgência é a capacidade de executá-la, de conferir força executória àquilo que é decidido, o que na arbitragem, por uma questão de ausência de jurisdição estatal, não se faz presente. Então, você precisa, na verdade, recorrer ao judiciário para efetivar uma tutela de urgência concedida por um árbitro, o que traz a presença do judiciário e, portanto, você passa a atuar com duas frentes quando precisaria ou deveria ser só uma. Mas isso não quer dizer necessariamente que é sempre melhor ir para o judiciário nas tutelas de urgência do que para a jurisdição arbitral. Vai depender do caso. Eu, particularmente, tive experiências com a arbitragem de urgência, com a tutela arbitral feita por um árbitro emergencial, que foi muito positiva. No caso, basta você ter uma decisão
sobre a aplicação de um determinado direito, que não depreenda-se disso uma necessidade de uma medida executória. Você tem, e aí trazendo um pouco o tema para a questão da tutela cautelar, você tem, como todos nós sabemos, a urgência pode ser encarada através de uma medida cautelar ou de tutela. São distintas. A cautelar tem aquela natureza de conservação de um direito, enquanto a tutela tem a natureza de antecipação de uma decisão de mérito. E no caso da cautelar, via de regra, você, para conservar um direito, você precisa, muitas vezes, assegurar isso através de uma força executória. No caso da tutela antecipada, às vezes você resolve uma questão de direito, como, por exemplo, assegurar a parte, o exercício de determinada prerrogativa, sem necessariamente precisar da força executória. Por exemplo, eu tive um caso de arbitragem em que a parte recorreu antecipadamente ao judiciário para tentar impedir a execução de um seguro, de uma garantia contratual. Se a tutela, se a parte já estava executando a garantia, motu proprio, força contratual, e a tutela arbitral, a tutela pré-cautelar era inibitória, a não concessão dela não muda nada. A concessão dela é que deveria ter uma influência de impedir uma ação de alguém, que poderia acontecer, na verdade, pela mera ofício ao banco informando que aquele tipo de seguro não podia ser acionado ou de garantia. Então, necessariamente, nesse caso, há a possibilidade de você não se valer da força estatal e você ter uma decisão que, por si só, ela tem capacidade de resolver o processo. Nesse caso específico que eu estou falando, não houve a concessão da tutela no judiciário. O Tribunal de Justiça, em São Paulo, inclusive, Napoleão, foi acionado e manteve essa decisão, e a parte renovou, portanto, o pedido em sede de arbitragem, após instaurada, mediante ato de emergência, e este, mais uma vez, manteve o mesmo posicionamento judiciário. E aí eu abro um parênteses para falar exatamente dessa necessidade de um processo de cooperação entre o judiciário e a arbitragem, a jurisdição arbitral. Muita gente se pergunta se existe alguma relação de hierarquia entre o judiciário e o tribunal arbitral, acreditando talvez que a justiça estatal ela tem algum tipo de proeminência em relação ao juiz arbitral, e isso não é verdade. São competências distintas. Não existe nenhum tipo de hierarquia do judiciário em relação ao tribunal arbitral e nem vice-versa. Existem, são esferas de competência. Tanto o juiz arbitral pode modificar uma decisão tomada pelo juízo estatal, como o inverso. Depende apenas de em que local eu estou exercitando a competência aquele direito. Então, por exemplo, antes de instaurada a arbitragem, a gente já chegou num consenso aqui que existe um amplo espaço para a atuação do juízo estatal, mesmo as partes tendo convencionado, através de uma cláusula compromissória, que aquela determinada demanda, aquela determinada litígio será resolvido no juízo arbitral. Ao fazer isso, está claro já no sistema judiciário brasileiro que há sim uma renúncia prévia à jurisdição estatal. Quando as partes pactuam que determinado litígio, determinado contrato, ele será resolvido na arbitragem, elas renunciam ao juízo estatal. Porém, essa renúncia ela está restrita ao âmbito de competência da arbitragem. Portanto, enquanto não instaurada a arbitragem, a renúncia não opera efeitos, porque o judiciário poderá, sim, ser acionado para resolver a demanda. Isso é assim desde antes da lei de arbitragem expressamente admitir a figura da cautelar pré-arbitral ou da medida de urgência a partir da alteração feita pela Lei 13.129 de 2015, que expressamente colocou lá na lei de arbitragem a previsão de que se pode recorrer ao judiciário antes da arbitragem. Eu tive uma experiência de uma cautelar pré-arbitral, quando ainda se falava em medida cautelar, antes da Lei 13.129. E foi uma situação peculiar, porque também envolvia uma execução de uma garantia bancária de absoluta urgência, e nós entramos com a medida cautelar no plantão do Tribunal de Justiça. Imagine, porque entramos com
com ação, uma cautelar em primeira instância, e a juíza extinguiu a ação por entender que, aliás, eu por não entender o que era aquilo, por acreditar que aquilo ali era algo inusitado, não, se há uma arbitragem, cláusula arbitral, não cabe ao judiciário. Porque não havia previsão na legislação. Então, a previsão veio para deixar claro algo que sempre existiu. Se a competência arbitral só se instaura a partir do início da arbitragem, antes disso, as partes não podem, por uma previsão constitucional de inafastabilidade da jurisdição, ficar sem amparo. Então, cabe, sim, recorrer ao judiciário. E aí vem as diversas questões que Francisco levantou e que, de fato, são extremamente instigantes e rendem um monte de debate. Quer dizer, a cautelar ou a tutela antecipada concedida pré-arbitral, qual é o tempo de vigência dela? Os 30 dias que a lei fala para instaurar a arbitragem significam o quê? O que é instaurar a arbitragem? É meramente notificar a parte contrária do desejo de instaurar a arbitragem? É efetivamente ter o tribunal arbitral constituído, que muitas vezes não depende da parte, o cronograma não depende da parte, mas sim do regulamento do tribunal arbitral. Mas aí, para adiantar, o consenso geral é que a parte tem que requerer efetivamente, da forma como pactuado na cláusula arbitral, o início da arbitragem é suficiente para assegurar e conservar a eficácia da medida judicial concedida pelo juiz estatal, até que a jurisdição arbitral se ponha de pé e, a partir daí, acabou qualquer tipo de jurisdição estatal. E olhem que isso não é tão simples, porque há tribunais que ainda seguem com o julgamento desse processo, mesmo depois de instaurada a arbitragem. Então, tem parte que... Eu já tive casos em que a parte embarga de declaração da cautelar concedida pelo judiciário quando a arbitragem já está em curso. E o judiciário julga aquele processo e a parte recorre. E você fica sem entender onde é que aquela competência ainda existe, porque você está já fora daquela ótica discutindo na arbitragem. E depois, terminada a arbitragem, só para concluir, existe também uma esfera de competência judicial para a ação anulatória de sentença arbitral. Também volta a competência para o judiciário. Agora, evidentemente, não quer dizer que o judiciário tem supremacia sobre a arbitragem, tanto que pode anular uma sentença arbitral. Não. Ele só pode anular a sentença arbitral se ela tiver vícios que a tornem nula. Fora desse aspecto, o judiciário não tem o que dizer sobre a arbitragem, sobre a jurisdição arbitral. E há aqui nessa cooperação situações que vão ocorrer no curso da arbitragem, evidentemente. Então, a gente vai ter situações que são as cartas arbitrais que Napoleão citou. Como o árbitro não tem poder de coerção, o árbitro, o que é que ele vai fazer? Se ele determina a inquirição da testemunha e ela não comparece, e se faz necessário coagir a testemunha, compeli-la a depor, quem vai poder fazer isso é o judiciário. E aí há que se ponderar, evidentemente, em relação, voltando aí à questão do árbitro de emergência, as vantagens e desvantagens de você trabalhar com essas situações e peculiaridades de cada sistema. A arbitragem não tem esse poder de coerção, então talvez, se você precisar de uma medida judicial emergencial que vai exigir a necessidade da adoção de uma ação estatal de coerção, o judiciário talvez seja o melhor lugar, mas isso não é uma regra absoluta. Por fim, e aí para poder permitir, evidentemente, que a gente entre no debate, o que a gente falou no final das contas é algo que está disseminado na cultura da arbitragem, que é o princípio da competência-competência, que deixa muito claro que qualquer coisa relacionada à arbitragem será sempre decidida pelo tribunal arbitral e nunca pelo Poder Judiciário. Então, não há conflito, não deve haver conflito de competência entre essas jurisdições. O que há, de novo, são momentos em que as competências estão claramente estabelecidas ou para o judiciário ou para a arbitragem, e nessas questões de tutela de urgência isso se mostra algo muito interessante e com muitas zonas aí de possível debate. Então, querendo aí propiciar exatamente o debate, e assim como Francisco, ansioso para ouvir as dúvidas e poder também aprender com elas, eu devolvo aí a palavra para Arnaldo, que está se colocando na condição de mero mediador, mas se brincar é quem mais entende aqui de todos nós, então acho que ele também precisa ser perguntado, viu? Boa noite.
Roberto, como sempre, muito gentil. E eu repito, eu vim aqui para provocar e tentar aprender com vocês. A primeira pergunta que eu separei aqui, e aí Roberto conseguiu bem canalizar para a gente isso, seria o seguinte: existem algumas discussões que eu já vi na prática. Aliás, apenas para um fato curioso, minhas duas primeiras experiências com arbitragem na vida foram com tutelas pré-cautelares, e na primeira vez eu me socorri do grande amigo Clavinho. Eu liguei para Clávio e disse: Clávio, como é que eu faço? Eu expliquei, ele fez: você está certo. Eu digo: tá, mas eu quero um precedente. Ele fez: me mande seu e-mail que eu tenho 3 de Minas Gerais. Isso salvou a minha vida naquele momento. Então, um abraço para Clávio. Eu já vi discussões sobre o árbitro de emergência, nesse momento, não ter jurisdição. Ou seja, as partes não escolheram aquele árbitro, nem na cláusula compromissória, nem ainda termo de arbitragem. Essa discussão tem sentido para vocês, dado que a jurisdição decorreria desse contrato privado, dessa outorga das partes, ou não? Uma vez que o próprio regulamento que integra, por exemplo, a cláusula compromissória, esse regulamento que foi escolhido pelas partes, supre essa discussão de há jurisdição, não há jurisdição. Deixa eu passar a primeira palavra aqui para Napoleão. Arnaldo, eu acho que, sinceramente, é uma discussão incabível, tá? Eu não vejo... Eu acho que, como normalmente... É claro que não dá para você cravar com toda certeza sem ver um caso concreto, mas, em regra, as cláusulas compromissórias fazem referência ao regulamento de uma determinada Câmara. E se nesse regulamento tem uma previsão de ter um ato de emergência, então a jurisdição desse ato de emergência, mesmo não sendo indicado por uma parte, depois por outra, não tendo essa participação na indicação, que boa parte das vezes, é importante destacar, boa parte das vezes você vai ter no procedimento arbitral final, mas nem sempre. Se, por exemplo, for árbitro único e as partes não tiverem consenso nesse árbitro único, a Câmara vai indicar. Então, essa participação das partes na indicação do árbitro é algo desejável, muitas vezes realizável, mas nem sempre, não é o que ocorre em 100% das vezes, não. Então, essa indicação que a Câmara faz do árbitro de emergência, eu não vejo como ela se dizer que ela é viciada e que haveria uma falta de jurisdição por esse motivo, não. Mas eu queria aproveitar aqui para falar uma coisa que, quando o Roberto estava falando, eu me lembrei de uma outra, o que eu vejo também, uma outra desvantagem, não do ato de emergência especificamente, mas da escolha pelo judiciário para tutelas de emergência pré-arbitrais. Eu tive um outro caso que era uma cautelar, e que, ainda por cima, era MED-ARB, viu, Soraya? A cláusula envolvia mediação que é a área em que nossa Soraya é a grande referência nossa aí no Nordeste todo. Era cláusula MED-ARB e havia a necessidade do meu cliente buscar uma tutela de urgência. A gente buscou isso no judiciário, não havia a figura do ato de emergência, e não conseguimos em primeira instância. Só conseguimos no agravo. E aí é outro ponto interessante, porque, olha, a arbitragem, ela tem essa definitividade que Roberto destacou, ela é mais célere por ser uma instância única, mas é depois de um processo extremamente rigoroso. Roberto teve a oportunidade de ver aí, até num processo envolvendo a administração pública, extremamente rigoroso, em que os atos se dedicam bastante tempo, e aí, então, ao final, vem uma sentença que é muito pensada, muito refletida. Na jurisdição cautelar, seja ela do ato de emergência ou do judiciário, isso não ocorre. Por definição, é uma análise superficial, né? Então, a existência de um duplo grau de jurisdição, e aqui no Brasil ainda é um terceiro, um quarto, né? Toda esse sistema nosso mais complexo, a possibilidade de você buscar uma nova análise, numa análise que é perfunctória, que é superficial, é muito interessante nesse momento. Tá? Esse meu caso era um caso em que a gente estava querendo que o distribuidor de medicamentos
continuasse a fornecer suprimentos para o meu cliente que prestava serviço para um hospital público de exame, de diagnóstico. E o contrato estava vigente, ou seja, a resistência daquela parte, daquele fornecedor de entregar essa mercadoria, inviabilizava uma atividade de diagnóstico no hospital público. E, talvez por incompetência minha, a gente não conseguiu explicar tão bem para o juiz de primeira instância, ou ele leu ali com muita nas coxas, ali, terminou não compreendendo o que estava em jogo, e ele não deferiu a liminar. Se fosse no ato de emergência, eu não tinha quem recorrer. Tá? Não existe a figura do agravo no ato de emergência. Né? Então, a tutela cautelar no judiciário ainda tem essa vantagem de que, se você não teve a sorte de pegar um sujeito que leu com muita atenção o seu pedido de urgência ali, você tem uma segunda opção ainda, e num curto espaço de tempo. O agravo também no judiciário, e o Roberto foi muito feliz de dizer, a gente tem uma excelência nas tutelas de urgência e um péssimo serviço quando vai para a tutela definitiva, que demora anos por uma infinidade de razões aí que daria, aí volta aí para Francisco, daria tese de doutorado e pós-doutorado para a gente explicar o motivo da demora do judiciário. Né? Mas, enfim, é só para complementar, aí terminei me alongando aqui na resposta, mas é o que eu penso. Obrigado, Napoleão. Vou passar para Francisco agora, a mesma pergunta, mas já mesclando um pouco no que o Napoleão falou também. Nesse sentido, em tutelas de urgência e tal, vocês fazem análise prévia também da sede, do foro da arbitragem, para saber se, quando vão escolher, se é friendly ou não, ou seja, eu vou escolher São Paulo porque São Paulo, de fato, realmente tem mais experiência do que, sei lá, o Piauí. Por exemplo, vocês fazem essa análise também lá atrás na cláusula compromissória, como já uma forma estratégica de construir ou projetar um cenário futuro, e também se você acha que há jurisdição ou não, ou se essa discussão realmente é inócua com relação ao árbitro de emergência. Perfeito, Arnaldo. Só antes de responder, também fazer uma pequena correção, que na minha apresentação inicial eu não saudei os colegas que estavam aqui nos assistindo, e especialmente os nossos estagiários da Fonte. Tenho 2 estagiários aqui que estão assistindo, a Beatriz Maia e o Matheus Schoive aqui na relação. Então, é bom saber que a cultura arbitralista que a gente está criando, ela também tem, dentro do escritório, desde o estagiário, esse sentimento de que a arbitragem veio para ficar, né, como a gente bem costuma falar, né? E lá no escritório, sem querer ter falsa modéstia, mas a gente vem muito bem, né, Soraya, nas últimas competições da Camargo, nossos estagiários vêm dando show, tanto na nacional quanto na regional, né? Então, eu acho que isso me deixa ainda mais contente e esperançoso com o futuro da arbitragem, né? Com esses jovens arbitralistas já tão empolgados com o estudo do direito da arbitragem. Em relação ao questionamento que você fez, Arnaldo, eu primeiramente subscrevo integralmente as considerações de Napoleão. Eu acho que, de fato, ele realmente foi certeiro nas suas colocações. E em relação ao que você colocou de analisar estrategicamente, na hora de construir o contrato, se aquele foro para uma eventual tutela cautelar pré-arbitral ele é friendly ou não, e isso aí é fundamental. Eu acho que a gente realmente tem que ter esse viés. Infelizmente, eu já lido com questões de arbitragem em 3 foros diferentes, tanto no Rio de Janeiro, São Paulo, quanto aqui em Pernambuco, e a gente percebe como a falta de tratamento daquele assunto como uma matéria corriqueira nos estados aqui do Nordeste, e isso acaba dificultando a compreensão do magistrado sobre aquela matéria, e às vezes chegando a entendimentos que realmente que são considerados equivocados, a meu ver. Agora, nesse período de pandemia, eu tive a oportunidade de interpor
de precisar propor 9 tutelas cautelares pré-arbitrais. Dessas 9, 8 eram no Rio de Janeiro e uma era em São Paulo. O contrato de São Paulo, ele previa arbitragem, só que apenas a partir de um determinado valor de disputa. Abaixo daquele valor, abaixo de 2 milhões, o processo seria julgado integralmente pelo Poder Judiciário. Nesse caso, a gente deu entrada em São Paulo no final de abril, no final de abril, começo de maio, e a sentença saiu semana passada. A gente conseguiu a tutela cautelar antecedente e agora foi a sentença. No Poder Judiciário do Rio de Janeiro, e só para registrar, esses 9 casos eram bem semelhantes, porque os 8 casos do Rio de Janeiro eram contratos firmados por pessoas distintas, mas com a mesma empresa, do outro lado, como contraparte, e foi interessante porque, pela matéria ser semelhante, mas por ter sido distribuído cada uma delas sem ser por dependência, né, cada uma aleatoriamente, então deu para a gente ver aquela caixinha de surpresas que acaba realmente configurando o Poder Judiciário. Desses 8 casos do Rio de Janeiro, a gente teve a concessão da tutela em 6 deles. Em um deles, a gente não teve sequer apreciação da tutela do passados mais de 2 meses, e em um deles ela foi negada. Então, veja que a gente teve as 3 possíveis situações nesse mesmo caso. No final das contas, a gente acabou instaurando a arbitragem desses 6 casos que a gente obteve a tutela cautelar e, posteriormente, logo, a gente conseguiu fazer um acordo com a empresa. E aí esse acordo englobou os 8 casos do Rio de Janeiro, no final das contas. Mas é interessante para a gente ver justamente a percepção do que é urgência ou que não é considerado urgência pelo Poder Judiciário, né? Então, imagina, a gente teve essa divergência de entendimentos dentro do Poder Judiciário do Rio de Janeiro, inclusive também sobre a própria competência da vara, se seria uma vara civil ou uma vara empresarial, também teve essa discussão. Metade dos juízes disseram que a competência era de vara civil, outra metade disse que era de vara empresarial. Então, sequer a própria competência a gente tinha uma uniformidade, e a gente está falando de um judiciário muito mais acostumado a lidar com tutelas cautelares pré-arbitrais, porque muitos contratos de energia, principalmente, eles colocam o foro do Rio de Janeiro e uma Câmara de Arbitragem que está instalada no Rio de Janeiro para reger aquelas questões por conta da própria convenção que está na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, né, na CCEE. Então, se a gente vai para um Poder Judiciário menos acostumado com compromissos arbitrais, com essas demandas, a gente vai ter realmente um judiciário com muito mais dificuldade de apreciar de forma adequada aquela demanda, né? Então, de fato, a sua preocupação é extremamente válida na hora de construir o contrato, se possível, se a parte tiver a possibilidade de escolher esse foro, que de fato escolha os foros, a minha sugestão, Rio de Janeiro ou São Paulo, que são os mais acostumados realmente no nosso país a lidar com esse tipo de matéria. Ótimo, Francisco, muito obrigado. E não é só apenas para a questão da tutela, né? Pré-arbitral, também para a própria execução, eventualmente, da sentença, você vai precisar também daquele foro que tem que conhecer bem da matéria. E aí eu já passo a mesma pergunta para Roberto fazer as considerações dele. Bom, muito boas as exposições, eu concordo também com Napoleão e Francisco quanto à jurisdição do árbitro de emergência, uma vez as partes tendo efetivamente decidido pela submissão daquele assunto, daquela questão ao juiz arbitral, não tem porquê as partes, de alguma forma, se criarem embaraços à jurisdição do árbitro de emergência. Agora, isso vai depender do que está no regulamento, evidentemente, da Câmara Arbitral, e talvez aí, na verdade, fica claro que o grande segredo é a boa redação da cláusula compromissória, porque se antigamente bastava o conceito mais vetusto aí de cláusula cheia, que era definir a quantidade de atos, o idioma e a Câmara, hoje a gente tem um conceito muito mais amplo de compromisso arbitral. Precisa definir questões urgentes, onde serão enfrentadas,
execução da sentença arbitral ou, eventualmente, ação anulatória, rito de árbitro de emergência. Então, quanto mais você se preocupar com as diversas questões que podem surgir para o enfrentamento de um litígio que decorra daquela relação contratual, melhor certamente será a vida dos advogados quando se depararem com um problema, porque você vai ter já a conformação do litígio toda desenhada. Eu vou voltar um pouquinho aí para a provocação inicial de Napoleão em relação à vantagem ou desvantagem do árbitro de emergência, só para fazer uma provocação. Na verdade, a gente chega a uma conclusão, lhe ouvindo, Napoleão, que a vantagem de escolher o árbitro de emergência ou o judiciário depende da necessidade do seu direito ser bem apreciado e bem lido. Porque a verdade, a certeza que eu garanto a você que a gente tem, que lida com a arbitragem, o árbitro de emergência ele vai ler o que você escreveu, ele vai compreender antes de decidir. Não há essa possibilidade dele decidir meramente para se livrar do problema. E a gente sabe que essa não é a realidade do judiciário. Via de regra, evidentemente, a gente tem situações e situações. Mas eu estou cansado de ver despacho padrão de indeferimento de tutela. Hoje eu vi um aqui que caberia para qualquer tipo de litígio. Ausentes os pressupostos, indefere a tutela. Não é isso que o CPC queria quando exigia a fundamentação. Né, Roberto? Vale para tudo, a receita. Não é isso que o judiciário queria. Ele passou a tentar trazer para dentro da jurisdição estatal um pouco do conceito da arbitragem. Só que o volume não deixa, é impossível. Então, não estou aqui dizendo que os juízes estão errados, não. É absolutamente impossível você decidir 10 processos numa manhã, 10 tutelas de plano de saúde numa manhã, ou do que seja. Não é a realidade da arbitragem. Então, de novo, se você realmente tem uma questão importante e você quer que ela seja bem analisada, para o bem ou para o mal. Quem vai dizer se o direito é bom é o árbitro, mas você, de antemão, vai ter aí a oportunidade de apresentar os melhores argumentos. Essa é a única alternativa que a gente tem. Você vai ter a certeza de que aquela decisão, e olha que eu já vi algumas decisões de árbitro de emergência, e elas são decisões muito bem fundamentadas, até porque elas são irrecorríveis. Isso é uma angústia para todo mundo, sobretudo para o cliente. Veja, o cliente diz assim, rapaz, se eu perder, não tem para quem recorrer? Não, não tem. De fato, não tem. Pedir esclarecimento não é recurso. Por mais que os advogados, via de regra, tentem transformar pedido de esclarecimento em apelação. De sentença arbitral, a gente vê muito isso. Mas não é, né? Então, assim, o risco do judiciário nem o juiz, nem o desembargador, e aí lê-se o assessor do juiz e o cara que está com o token do desembargador não lerem o seu pedido de tutela. Óbvio que nós, advogados, temos aí todo o nossa responsabilidade por fazer com que isso seja lido, procurar, tentar um despacho. Mas eu imagino, Francisco, você, em tempos de pandemia, ajuizando medidas cautelares em foros distintos, a dificuldade de você conseguir ter a oportunidade de explicar o direito é absurdo. Isso não acontece na arbitragem. Veja que coisa interessante. A arbitragem prescinde do despacho, da parte com o árbitro. Veja que coisa interessante. Por quê? Porque não precisa. Eu não preciso dizer ao juiz o que está escrito na petição. Na arbitragem, no judiciário, invente você de não ir dizer ao juiz o que você escreveu, não adianta, ele não vai ler. É assim que funciona. Então, assim, volto a, em tese, dizer que eu vejo ainda hoje mais vantagens no árbitro de emergência do que no juízo, desde que, evidentemente, essa seja a solução desejada. Pode ser que você esteja com uma causa que não vale a pena ser muito bem lida, porque pode não ser uma boa. Eu vou fazer uma última observação. Só porque Arnaldo se vangloriou de ter o telefone de Clávio e ter ligado para ele, eu quero dizer que aquela primeira cautelar que eu entrei no judiciário, no Tribunal de Pernambuco, eu não vou dizer o nome do desembargador, eu antes de entrar, como não havia nenhuma previsão, isso era algo absolutamente inusitado, eu liguei para o doutor Leonardo Cunha, tá certo? Só para a gente ficar aqui em paridade. Doutor Leonardo me disse, não, pode entrar, é assim, é assado. Eu entrei com a cautelar, e qual foi minha surpresa ao saber, ao final do dia, depois da minha cautelar deferida,
doutor Leonardo me ligou e disse, sabe quem me ligou? O desembargador, para perguntar como era a cautelar pré-arbitral, se podia dar, se não podia dar. Eu digo, você disse o quê? Disse, obviamente, eu disse a parte só científica, não falei que você tinha me ligado e nem entrei no método. Eu disse, lógico, não esperava coisa diferente de você. Então, fica um abraço aí para nosso amigo Leonardo, meu colega de PGE, e um brilhante advogado e um arbitralista também. É isso. Esse meu primeiro caso, eu já contei lá na comissão para a gente várias vezes. O meu foi em 2008, no Piauí. E eu cheguei a ouvir, parece mentira, mas eu cheguei a ouvir, doutor, arbitragem de quê? É de futebol? E foi o meu primeiro choque de eu não saber o que fazer. Eu não tinha referências. Eu fui ao Piauí, o juiz olhou e fez, é arbitragem de quê? Eu digo, putz, agora deu ruim. Mas já faz tempo e a gente evoluiu muito, graças a Deus. Chegou uma pergunta aqui interessante de alguém que está nos assistindo. Arnaldo, Oi. Meu pai, lá na Paraíba, já ouviu várias vezes dizer, rapaz, ele investiu tanto no menino, educou o menino tão bem, mandou para São Paulo, ele foi aventar de apitar jogo de futebol. Deve ser Tá vendo? só confusão tem demais, né? Mas tem muita confusão com isso aí, né? Tem muita confusão. Chegou uma pergunta aqui de André Carvalho, que é o seguinte. Ele queria que vocês falassem rapidamente sobre... Eu vou ler a pergunta dele. Gostaria de explorar a opinião dos colegas sobre a impossibilidade ou possibilidade da tutela cautelar pré-arbitral, mesmo depois de instaurada a arbitragem, mas antes de constituído o tribunal arbitral. Nesse ato, o que é que vocês têm a dizer sobre isso? É possível ou não? Acho que ele está confundindo, acho que aqui o momento aqui. Quando a gente fala de Isso. instaurar a arbitragem, é no momento em que todos os árbitros, se for árbitro único um só, mas todos os árbitros assumem o encargo. Então, ela só está instaurada a partir desse momento. Tá? Então, quando ele fala que, como se fossem momentos distintos, o tribunal só está finalmente constituído e a arbitragem, consequentemente, instaurada, quando os três assumem esse cargo. Então, antes disso, tem um hiatozinho, e aí é importante essa distinção, tem um hiato entre o requerimento de arbitragem e a instauração definitiva, que é quando você tem o tribunal formado. Nesse ato aí, cabe sim ao judiciário dar. A partir do momento que o último árbitro, normalmente o presidente, assume esse encargo, não, a jurisdição estatal cessa e você começa a ter a jurisdição arbitral como competente para a tutela de urgência também. Eu tive um caso agora, na pandemia, como árbitro, era um revisional de aluguel. E a primeira instância deu a revisão, a tutela de urgência, na verdade, para a pandemia, lá para diminuir. O Tribunal Arbitral, o Tribunal de Justiça reformou um dia depois, eu sou coatro, da presidente ter assumido o encargo. Então, no momento em que o TJ julgou, ele não sabia, porque as partes não comunicaram, né? Houve uma demora até da própria Câmara, não foi a Camab, tá, gente? Outra Câmara, não vou poupar o nome aqui, mas demorou em comunicar às partes o compromisso que a árbitra presidente firmou. E então o TJ aqui de São Paulo decidiu quando ele já não tinha jurisdição, porque o tribunal estava constituído ali. Coincidentemente, a gente decidiu em 2, 3 dias ali aquele pedido de urgência e foi no mesmo sentido do que o TJ tinha decidido. Então, não teve grandes prejuízos ali, mas seria um caso interessante se tivesse sido contrário. A gente, inclusive, na nossa decisão, declarou que a decisão do TJ de São Paulo era já uma decisão que ele não tinha jurisdição para conceder, mas que ele concedeu por absoluta ignorância, no melhor sentido do termo, de que ele não sabia que o tribunal arbitral estava definitivamente constituído. Eu queria trazer um questionamento aqui, aproveitando a fala, né, de vocês em relação à questão da decisão do árbitro, considerando aqui uma pré-arbitral, né, que foi lá
deferida pelo judiciário, né? Tem uma decisão do judiciário, depois de instaurada a arbitragem, obviamente que inicia essa jurisdição estatal, e aí o artigo 22b, né, vem dizendo que o árbitro ele poderá modificar, revogar a decisão que foi proferida lá pelo judiciário. E aí uma curiosidade, primeiro, como vocês veem essa modificação pelo árbitro, a revogação da decisão do judiciário, né? E se vocês já tiveram essa experiência, né, de alguma decisão judicial que foi reformada por um árbitro. Soraya, me permita só, eu sei que eu sou moderador, mas eu vou só dar a palavrinha. Nos meus 2 casos, quando eu requeri a arbitragem, o primeiro ato após o termo de arbitragem foi a ordem processual número 01, foi justamente a apreciação pela manutenção ou não da tutela de urgência. E nas minhas 2 experiências, o tribunal manteve de forma muito tranquila, não sequer ingressou novamente no mérito, apenas em 2, 3 linhas, mantendo a ordem. Eu nunca tive a experiência, por exemplo, do tribunal reformar a decisão. Eu tive. Essa que eu acabei de contar aí, terminou que, tecnicamente, a gente reformou a decisão, porque a decisão dada por autoridade competente tinha sido a do juiz de primeira instância, que ele deferia uma liminar para reduzir o aluguel na pandemia. E o TJ reformou. Então, a gente declarou que o TJ não tinha jurisdição para deferir aquilo, porque já tinha um tribunal arbitral formado, e a gente reformou. Então, sim possível, aconteceu mês passado num caso comigo. Uma questão interessante, só para a gente apimentar essa pergunta feita por Soraya, é quando há fixação de multa diária, por exemplo, abstraente. Acontece muitas vezes do judiciário deferir uma tutela pré-arbitral e fixar uma multa diária que não dá tempo de se efetivar essa tutela, porque às vezes ela tem realmente um caráter de continuidade e a parte pode ou não dar cumprimento, e caso não dê essa tutela, essa abstraente permanece, e aí uma das coisas que o tribunal arbitral normalmente faz é apreciar se mantém, se retira, se majora essa multa diária. Então, assim, na verdade é uma liberdade ampla do tribunal arbitral, como ali a jurisdição dele é plena, é como se ele efetivamente dá uma nova decisão que apenas guarda a relação com a decisão anterior do judiciário, porque eu preciso dar a ela um desfecho. No momento em que você tem uma relação regulada por uma decisão judicial e você passa essa relação para as mãos do tribunal arbitral, ele precisa se pronunciar sobre ela. Eu queria pegar o gancho, só pegando aí a boa pergunta aí do doutor André Carvalho, a quem eu cumprimento. André é líder aqui do contencioso e resolução de conflito do escritório, do Mercantil. Então, todas essas experiências de arbitragem que eu falo, ele as conhece bem. Acho que essa colocação dele tem muito a ver com, não vamos confundir o prazo que a parte tem para requerer a instauração da arbitragem de modo a conservar a eficácia da tutela concedida pelo juiz estatal, que esse prazo é de 30 dias para requerer a instauração, e neste interregno até o tribunal arbitral estar constituído e, portanto, dotado de eficácia. O tribunal arbitral, pode ser árbitro único ou mais de um árbitro, sempre em número ímpar, mas até a constituição do tribunal arbitral, este interregno permanece a competência com o Poder Judiciário. Então, o fato de ter requerido a instauração da arbitragem não faz cessar a eficácia da medida judicial obtida na pré-arbitragem. Ela apenas mantém a conservação, inclusive com possibilidade de recurso, de novas decisões, de majoração, do que seja, até a Constituição. Então, o momento de corte é a Constituição do Tribunal Arbitral. Como disse bem Napoleão, o Tribunal Arbitral, estando constituído e, portanto, sendo dotado de competência, cessa a jurisdição estatal e ele passa a ser, portanto, plenamente competente para decidir toda e qualquer questão relacionada ao tema.
Perfeito, Roberto. E só fazendo também um adendo sobre um ponto específico, é que, no caso, o prazo de 30 dias é contado da efetivação dessa medida cautelar, e não necessariamente apenas da mera intimação da parte que foi compelida a realizar determinada atitude. Então, a gente também não pode confundir esse termo, né, de início. Não é a mera intimação, mas sim a efetiva concretização da medida cautelar que foi concedida. Perfeito, Francisco, isso mesmo. E agora, a gente está se aproximando aqui do nosso sol de 15, mas a gente tem que fazer uma pergunta interessante a todos nós. E honorários? Como é que ficam honorários nesse procedimento? Há uma polêmica das práticas, enfim, mas para a gente apenas pincelar rapidamente. A primeira pergunta: são cabíveis honorários sucumbenciais na arbitragem? E se nessa tutela pré-arbitral vocês entendem que há condenação ao pagamento de honorários ou não? Talvez indo um pouco além. Como deve ser a relação árbitro-judiciário? Uma vez instaurada a arbitragem, o que acontece com os autos? O juiz julga sem resolução do mérito ou apenas ele diz cessa minha competência e remeto os autos para o tribunal? Como é que a gente trata com isso na prática? Napoleão, pode começar. Zero relógio, né, Napoleão? O outro webinar agora. Vamos É começar. outro, exatamente. Ele diz, rapaz, o webinar tem que fazer um outro. E esse é até mais complexo, porque e recomendo aí para quem tiver interesse aí em entender esse tema, um artigo de um grande amigo de Manaus, chamado Daniel Jacó Nogueira, num livro que eu tive a oportunidade de coordenar ano passado, saiu pela carteira, que se chama Arbitragem e Direito Internacional, que é estudos em homenagem ao grande professor Cláudio Finkelstein, que foi meu orientador aqui do doutorado. E Daniel escreveu um artigo chamado A Mais Doce das Jabuticabas, sobre os honorários de sucumbência, que é uma figura muito brasileira, né? Que a gente está aqui acostumado, faz parte da nossa advocacia, e que eu diria que essa pergunta, se você fizer do ponto de vista de política, de espalhar arbitragem, eu tenho uma resposta. Se você perguntar do ponto de vista técnico sobre se tem ou não como dar, eu acho que a gente enfrenta um grande problema, tecnicamente, que é deferir uma coisa que talvez os árbitros não tenham jurisdição, que é um honorário que faz parte do patrimônio do próprio advogado, né? Não faz parte ali da esfera das próprias partes. Se as partes fizerem isso na cláusula compromissória, é mais um dos pontos, eu vou mais uma vez concordar com o Roberto, a redação da cláusula compromissória, ela cada vez mais ela precisa ter mais atenção de todos os advogados, para tratar de tudo isso, inclusive de sucumbência. Se você está fazendo uma migração da sua carteira de contencioso, orientando os seus clientes, olha, vamos tentar evitar o judiciário, vamos buscar arbitragem e tudo mais, e você não quer perder a nossa deliciosa jabuticaba, que são os honorários sucumbenciais, a recomendação que eu dou é coloque, para não ter dúvida sobre isso, porque realmente é um tema muito palpitante, que daria outro webinar, coloque expressamente na sua cláusula a previsão de que a parte vencida vai ter que pagar honorários sucumbenciais para a parte vencedora. Aí você não vai ter dúvida. Se não tiver, a experiência prática é que praticamente ninguém dá, tá? A não ser também, há uma forma de se contornar isso, que é, no termo de arbitragem, mesmo não tendo na cláusula compromissória, no termo de arbitragem, ambas as partes fazerem esse requerimento. Se ambas as partes fizerem esse requerimento, há uma presunção ali de que, olha, se ela está achando razoável ela receber, é razoável que ela ache que também ela pode pagar. Então, o que eu digo é isso. No termo de política de arbitragem, é muito positivo que a gente coloque isso nas cláusulas compromissórias para que o advogado hoje acostumado com um contencioso em que tem essa figura como parte de sua remuneração, ele não se sinta prejudicado quando ele estiver indo para o caminho que a gente está convidando, que é o caminho da arbitragem. Francisco? Verdade.
Perfeito. Eu acho que Napoleão colocou bem a questão, a problemática que envolve a fixação de honorários, né, na arbitragem, né? A gente tem essa dificuldade em alguns casos, né, de que se quer aplicar as regras do CPC para fixar honorários dentro de uma arbitragem, quando, na verdade, o mais razoável, o mais usual, a praxe internacional seria você aplicar o American Rule, né? Ou seja, cada parte que vai custear os honorários dos seus próprios advogados, ou a English Rule, né? Em que, no final, os custos daquela causa vão também englobar os honorários contratuais, mas não pelos percentuais que estão no CPC, né? E essa situação, acho que ela fica ainda mais complexa quando a gente vai analisar justamente a tutela cautelar pré-arbitral. O juiz, a gente sabe que ali ele tem um entendimento que é precário, a decisão dele ela tem um caráter precário, porque ela vai ser revista pelos árbitros, mas a gente não pode deixar de esquecer que, enquanto a arbitragem ela pode prescindir da representação por um advogado, no Poder Judiciário, não. No Poder Judiciário, você necessariamente precisa estar representado por um advogado. E ali a gente está falando de um processo que é regido pelo Código de Processo Civil. E o processo tem que ter um termo. Ainda que vá ser remetido a discussão, o poder de apreciar aquela matéria para o juiz arbitral, mas a gente não pode simplesmente, o juiz não pode simplesmente remeter os autos e fazer com que aquele processo suma do Poder Judiciário. Ele precisa pôr um fim àquele processo. Precisa ter uma sentença. E essa sentença é a que a gente entra em outra problemática. Se a decisão dele é precária, o juízo dele sobre o mérito daquela questão é precária, então, como é que ele pode dar uma sentença de extinção do processo cautelar com resolução do mérito? Se o mérito daquela questão ela foi decidida, vai ser decidida pela arbitragem. Então, a gente imagina que seria uma extinção por ausência de interesse processual superveniente, já que aquela matéria foi remetida para a arbitragem. Mas aí a gente entra no outro problema. Se vai ser extinto por ausência de interesse processual superveniente, sem resolução do mérito, a gente vai aplicar o princípio da causalidade para fixar honorários. Existe uma perda, alguém perdeu na cautelar. Eu vi uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro uma vez, eu até anotei aqui, o agravo de instrumento 5618, dígito 57 de 2019, que ele fala que caberiam honorários porque a eventual revogação da tutela não implica a mudança do fato objetivo da derrota na demanda cautelar. Com efeito, nesta sede judiciária, as agravantes perderam. Como assim perdeu? Se aquela matéria ela vai ser decidida por outro órgão de jurisdição. Então, como é que a gente pode falar em causalidade se vai ser reformada eventualmente aquela decisão? Então, a gente tem realmente esse tipo de dificuldade, essas inquietações que acabam acontecendo, né? Teve outro caso de São Paulo que eu também anotei aqui, que é o 90.017, dígito 20 de 2013, em que ele fala assim: com a manifestação dos árbitros sobre a liminar precariamente concedida pelo Poder Judiciário, inclusive com modulação de seus efeitos, tem-se hipótese de falta de interesse de agir superveniente, conforme bem decidido pelo juiz Acol, o que impõe a extinção da medida judicial sem exame do mérito. Chama-se a atenção, inclusive, que seria ilógico falar sem exame de mérito pelo Poder Judiciário, ainda que em sede de medida cautelar, já que a competência é exclusiva do Tribunal Arbitral. Agora, contraditoriamente, esse mesmo precedente, ele não considerou equivocada a fixação de honorários de sucumbência com base na causalidade. Ou seja, como é que ele diz que não pode examinar o mérito, mas ele analisa uma causalidade para fixar honorários? Então, a gente acaba tendo essa dificuldade técnica processual nesse procedimento que nós temos pré-arbitral, justamente porque a gente une duas situações um pouco distintas, né? E a resposta para isso realmente é difícil. É difícil de encontrar uma resposta, porque se por um lado eu entendo que o advogado ele merece, ele tem o direito de ser remunerado por aquele trabalho, já que a parte só poderia demandar na tutela cautelar pré-arbitral com o apoio do advogado,
ali é um processo judicial, ali se aplica a regra do CPC, mas, por outro lado, você não tem como, não consigo ver causalidade quando você tem essa hipótese de reforma. Então, a gente criaria mais uma jabuticaba aqui para poder conseguir aplicar esses honorários de sucumbência, né? Doce honorários, né? Como diria o colega de Napoleão. Pois bem, já pegando o gancho aí, acho que esse artigo é fantástico, Napoleão compartilhou conosco, e acho que foi bem a proposta dessa expressão da jabuticaba. E, de fato, a dificuldade é você conviver com dois sistemas que foram concebidos para realidades diferentes. Enquanto o nosso CPC ele tem como pressuposto de toda e qualquer demanda judicial, fora das hipóteses onde a lei isenta a aplicação de honorários, nas demandas onde a inexistência de honorários é da natureza, como mandado de segurança, etc., você, ou juizado de pequenas causas de primeiro grau, você tem o princípio da causalidade aplicado fora do contexto etimológico de quem deu causa ao quê. Na verdade, é mais na linha de se instaurou-se uma demanda, eu preciso resolver a aplicação, porque o artigo 85, assim como os artigos 22 e 23 do Estatuto da OAB, não dão margem de dúvidas de que o honorário de sucumbência ele é uma parcela devida ao advogado, além do honorário contratual. A arbitragem não enxerga isso, né? A arbitragem ela enxerga custos e ela olha pela lógica muito mais do direito civil, né, de ressarcimento de dano. Então, eu tenho que repor os custos que a pessoa teve, e aí vai se utilizar um dos mecanismos citados aí por Francisco, a English Rule, dos custos razoáveis, né? Porque aí não é tudo que você pactuou, não é 100% do que você pactuou, mas o chamado custo razoável, como o American Rule, que é cada um pague seu advogado. Veja que o nosso sistema judicial, ele é também um pouco essa coisa da American Rule, que eu já vi muito cliente, não sei se vocês veem, hoje menos, mas muitos clientes dizem assim, mas os seus honorários eu posso pedir que a parte contrária seja condenada a pagar. Não há essa previsão no nosso direito processual, né? Mesmo na ação por dano material, você não inclui os honorários que você cobrou contratuais ao cliente. Essa é uma lógica que na arbitragem é diferente. Então, esse debate de cabe ou não honorário de sucumbência na arbitragem, primeiro, concordo, o ideal é resolver ele na cláusula arbitral. Se não houver, aí a polêmica realmente existe. E Carmona acha que sim, Zé Roberto Cruz e Tucci tem um artigo dizendo que não há previsão legal, o árbitro não pode inovar numa verba que está criada pela lei, pelo CPC, e o CPC ele é aplicável com granos sales à arbitragem, naquilo onde a arbitragem quer que seja aplicada e não de forma absolutamente livre. Né? O árbitro não guarda obediência ao Código de Processo Civil para tudo e para qualquer coisa. Então, ele não precisa pegar lá a regra do artigo 85 e aplicar na arbitragem, porque ela não é aplicável automaticamente. Então, eu estou mais inclinado, aí acho que o Gustavo ter pedido também, mais inclinado a achar que o árbitro não dispõe de discricionariedade para criar honorário sucumbencial. Porque se o fizer, vai ser tomando de empréstimo a regra do artigo 85 do CPC, e aí ele tem que olhar realmente a disciplina como um todo, percentuais e etc. E aí, quando a Fazenda Pública tiver, também vai ser a mesma coisa, eu vou olhar lá os percentuais aplicados na Fazenda Pública. Eu acho que o ideal realmente é, se não houver previsão na cláusula arbitral, ou se não houver previsão no regramento da Câmara, realmente utilizar o mecanismo de ressarcimento de danos e condenar as partes a ressarcir os advogados uns das outras. Qual é o segredo? Eu acho que cabe ao tribunal arbitral, na hora que ele vai constituir o termo de arbitragem, eu acho que ele deve instar as partes a deliberarem sobre os custos. É muito comum quando a arbitragem tem essa oportunidade desse primeiro saneamento do processo inaugural, quando você elabora o termo de arbitragem, cabe ao tribunal, e é muito comum isso acontecer, tentar aí ver se as partes chegam previamente a um consenso sobre como será a remuneração dos seus advogados, que, de novo, aí vem mais um problema da fixação, bem lembrado por Francisco. O advogado não é parte, não firma a cláusula compromissória, então como é que ele pode ter aí um título em seu favor, deferido por um tribunal arbitral que, em relação à banca de advogados, não tem jurisdição? Mas como nem tudo é notícia ruim,
a gente tem um entendimento hoje da Receita Federal de que os honorários são pagos ao árbitro, pelo menos, através pode ser da pessoa jurídica do escritório, não apenas da pessoa física, né, que isso era um outro problema aí, que eu acho que aí só atinge o nosso Napoleão, que estava sendo tributado em 27,5%, e isso é uma bronca. Sim, é um problema grande. Roberto, muito obrigado pelos esclarecimentos e contribuições. Vamos agora nos encaminhar para o fechamento do adiantado da hora e vamos começar então agora por Roberto, para Roberto fazer o encerramento da fala dele, depois a gente passa para Francisco e Napoleão conclui, voltando para a nossa grande presidente, nossa timoneira, Soraya. Pode começar, Roberto. Muito bem, Arnaldo. Obrigado, agradecer a todos vocês, sobretudo a Camarbe, Augusto, Soraya. A gente tem aí uma interação intensa com a Camarbe, a gente gosta demais de debater arbitragem. Acho que esse é um tema que está muito longe de se ter consensos. A arbitragem, é um daqueles temas que a gente tem muito a aprender, tem uma longa estrada a caminhar. E isso, quanto mais debates como esses forem propiciados, mais a gente vai firmando uma cultura de arbitragem. Eu tive a oportunidade de escrever pouco antes do evento que nós fizemos lá em Suape, né, Soraya, sobre arbitragem, um artigo do jornal, que eu dizia lá, por que não temer a arbitragem? É exatamente esse o ponto. As pessoas ainda têm muito medo da arbitragem. Nossos clientes têm medo da arbitragem. Porque não confiam na jurisdição arbitral, porque acham que é muito cara, porque acham que a arbitragem é coisa para contratos internacionais e não para brigas ou para litígios de menor repercussão econômica. Quando a realidade tem mostrado que os tribunais arbitrais têm se aperfeiçoado bastante e a jurisdição arbitral hoje ela é bastante confiável, o que não quer dizer que você vai ganhar ou perder, evidentemente. No judiciário também não se tem essa garantia, mas você tem pelo menos a segurança de que você vai ter uma resposta que vai ser bem analisada e vai ser por pessoas que conhecem e não por alguém que não conhece o assunto, que é o grande risco do judiciário, foi mencionado aqui por vocês. Então, agradecer, desejar aí que a gente tenha mais oportunidade de voltar a debater temas tão importantes e dizer que foi um prazer e uma honra estar ao lado de gente tão competente que eu conheço, de escritórios absolutamente reconhecidos. Francisco, sou fã aí do Da Fonte, da turma toda. Napoleão, prazer enorme debater com você. E a mediação do nosso Arnaldo é impecável. Um grande abraço. Eu também subscrevo integralmente as palavras de Roberto. Eu acho que esse tipo de debate é realmente fundamental para embasar e fomentar essa cultura arbitralista. A Camab realmente ela tem uma posição de proeminência nesse tipo de atividade, de fomento. Então, para mim é uma honra enorme poder aqui compartilhar um pouco das minhas inquietações com vocês e aprender com essas feras que são Arnaldo, Roberto, Napoleão, Soraya, pessoas que a gente admira muito, são colegas de trabalho, muitas vezes, nossos, e dizer que é uma honra sempre que a nossa querida Capitã Soraya nos convidar, estaremos aqui, o seu soldado, para poder colaborar um pouco com essa cultura arbitralista, com essa difusão desse conhecimento, e até porque aqui eu aprendo muito mais do que compartilho. Então, para mim, é uma posição de muito privilégio poder estar aqui essa noite com pessoas com quem eu tanto admiro. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Vou passar a palavra agora para o nosso querido Napoleão. Obrigado, Francisco. Obrigado a todos vocês, a Soraya especialmente, nosso timoneiro, a Arnaldo, aos queridos Roberto e Francisco pelo debate. Eu só destaco aqui a felicidade que é ver a arbitragem crescendo tanto aí pelo Nordeste, especialmente em Recife. Recife é uma cidade que eu tenho muito carinho. Meus amigos pernambucanos dizem que João Pessoa é um bairro de Recife. Eu retruco dizendo que é o bairro
mais elegante, mais civilizado e tal. Mas, na verdade, eu sempre gostei muito de Recife, desde de muito novo. Por pouco não fui morar aí, porque eu passei no vestibular da Federal, e por preguiça, já tinha um emprego, eu dava aula lá de inglês em João Pessoa, terminei ficando lá por João Pessoa para fazer minha graduação. Mas por pouco eu não fui, sempre tive uma admiração muito grande. Tenho grandes amigos pernambucanos, inclusive os dois que vocês citaram aí, tanto o Clavinho como o Léo. A gente tem que ter muito orgulho da qualidade dos juristas que a gente tem no Nordeste, né? Se você for pegar, e aí expandindo um pouco além de Pernambuco, se você for pegar os grandes juristas que a gente tem historicamente, quase todo mundo é nordestino, né? E de uns tempos para cá, os nomes que mais repercutem terminam sendo os daqui de São Paulo, especialmente na arbitragem, por conta de que a turma começou antes. Tá? A turma está desde 96, especialmente 2001, fazendo arbitragem. E o Nordeste como um todo, o Pernambuco está até sendo vanguarda nisso aí, porque se você pegar, por exemplo, Bahia e Ceará, estão muito atrás de Pernambuco nesse aspecto, né? Você não vê um debate tão efervescente como em Recife está acontecendo, e eu acho que muito em virtude do papel que o Soraya e a Camargo têm feito aí, mas espalhar nos grandes escritórios, nos grandes juristas que a gente sabe que tem aí, é o caminho para fazer com que daqui a pouco tempo a turma que hoje tem protagonismo aqui no meio da arbitragem vá ficar sem dúvida ofuscado pelas mentes brilhantes que a gente vê aí em Recife e no Nordeste como um todo. Então, realmente, fico muito feliz de ter esse debate aqui em alto nível e fico sempre à disposição aí para quando precisar, especialmente com a pandemia, mas quando acabar a pandemia, senhora, pode convidar que Recife eu vou na hora que você falar, viu? Obrigado, gente. Um abraço. Boa noite para vocês. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, a contribuição que foi realmente maravilhosa. Agradecer sempre a Soraya, que é minha presidente, chefe, comandante, líder, timoneira. Agradecer também Francisco, que eu chamo carinhosamente de Chico, que ele me convidou para fazer a moderação, que me deixou lisonjeado. E eu acho que foi um painel excelente. As intervenções de Roberto, Napoleão, de Francisco, também as contribuições de Soraya foram muito boas. Eu acho que ficou muito claro a importância do tema e o quanto ainda temos a discutir, talvez em outro webinar, em outra oportunidade. Então, também agradeço a Camargo, na pessoa de Soraya, e dou a todos uma boa noite e devolvo a palavra para a minha presidente fazer o encerramento. Bem, na verdade, quem tem que agradecer sou eu, né? Por ter esse painel com as referências na arbitragem, né, no Nordeste, aqui com a presença de Napoleão, aqui representando a Paraíba, né? Na verdade, eu admiro demais, né, Napoleão, sobretudo porque ele desenvolve um trabalho extraordinário com os jovens paraibanos, abrindo, inclusive, mercado para eles na arbitragem, né? Então, graças ao trabalho que Napoleão tem desenvolvido na Unip, né, com o grupo de arbitragem, é que nós temos tanta qualidade, né, com os alunos, e a gente consegue ver claramente com a participação deles ali. Bem que a senhora avisou que a internet estava instável. Deu uma travada, acho que para todos, né? Travou. Não, acho que a minha internet Agora travou para voltou. vocês também? Travou. Voltou Travou agora. para vocês? Voltou. Então, eu pensei que era só a minha que estava aqui travada. Mas então, na verdade, agradecer, né, a participação de todos vocês, né, o apoio que é sempre dado aqui pelos escritórios, e todas as vezes que eu coloco, vamos fazer um evento, né, todos se disponibilizam, né? Roberto tem sido um parceiro também extraordinário, tem sempre estado presente nos eventos, sempre disponível para participar. Francisco também, o da Fonte, tem sido apoiador nosso aqui desde o início, desde a fundação, né, da Camargo aqui. Na verdade, todos esses escritórios apoiaram o nascimento da Camargo em Recife.
Arnaldo também, o meu querido também presidente, eu sempre chamo ele né, de presidente. Então, na verdade, a Camarb ela está aqui porque os escritórios, né, têm interesse, né, acreditam no trabalho da Camarb, né, e validam todo esse trabalho que é desenvolvido pela Camarb. Então, faz sentido da Camarb estar em Recife porque os escritórios, né, apoiam todo o trabalho que a Camarb vem desenvolvendo e tem expandido cada vez mais. Então, estou à disposição de todos vocês. Quando quiserem realizar aqui eventos, né, é só mandar o tema que a gente compõe aqui o painel e coloca, começa a divulgação, né? Então, nós vamos depois disponibilizar a gravação desse webinar no YouTube da Camarb, né? Quem tiver interesse depois pode acompanhar por lá também, para divulgar, e ficará salvo lá e encaminharei também posteriormente para os palestrantes. Então, boa noite a todos, um grande abraço, né? E até o próximo evento com vocês aqui sempre presentes. Boa noite. Boa noite, pessoal. Foi muito Boa bom. noite. Boa Boa noite, noite. pessoal. Obrigado. Tchau. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau.